Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Deus é bom todo o tempo, né? Eu pedi para Deus uma palavrinha e o Senhor me deu essa palavrinha aqui em Salmos 127. A dependência de Deus. Então vamos lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá eles aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Amém. Que lindo, né, igreja? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, né? É a mesma coisa que, eu digo, a mesma coisa que você construir uma casa na areia, né? Então o Senhor, a gente tem que ser, inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, comer um pão de dores, né? E aí eu achei muito lindo aqui embaixo: bem-aventurado o homem que enche deles, bem-aventurado o homem que enche deles as suas aljavas. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Que beleza, né? Você está ali, né? Deus contigo sempre, né? E eu sempre digo, né? Deus é tão bom para a gente, né? Que se a gente for analisar e dizer, meu Deus, a gente só tem que agradecer a Deus, né? Porque Deus é maravilhoso, né? Aí estava de tarde ali sentada, ali ainda, conversando com Deus. Eu digo, meu Deus, obrigado, Senhor. Né? Que a gente é tão... A gente é lá mesmo, né? A gente, se for para agradecer, tu agradece todo dia, toda hora, está agradecendo a Deus. E eu peço sempre perdão para Deus. Porque a gente é pecador, nós somos pecadores, né? Mas a gente tem que estar sempre pedindo perdão. E Ele perdoa a gente, né? Aí eu fico pensando, eu digo, né? Ele perdoa a gente, é tão bondoso, né? Mas será que a gente perdoa alguém? É tão difícil, né? E tu perdoar a pessoa que te dá um tapa no rosto, uma coisa, mas ele perdoa, sempre digo, mas se for a gente, jamais, né? Você vai dizer, não bate aqui do outro lado, não, né? E Ele é tão misericordioso, né? E às vezes eu fico pensando, tem cara que mata, mãe, pai, tudo, né? E às vezes até a gente fica meio assim, meu Deus, mas será que Ele vai perdoar? Se você se arrepender, Ele perdoa, né? Então a gente tem que sempre estar pedindo perdão para Ele, né? Para Deus. E para Deus iluminar os filhos da gente também, né? Porque a gente sempre ora pelos filhos, né? Eu sempre digo, os filhos estando bem, a gente está bem, né? Não, teus filhos estão bem, maravilha, ótimo. Mas agora seus filhos não estão bem, né? Então, essa palavra que quero deixar para os irmãos aí, né? Eu estou olhando aí, daqui a pouco vai estar tudo cheio, tá cheio. As cadeiras daqui a pouco estão tudo cheio de novo, né? Deus é bom, né? Deus está preparando, né? A gente vai, convida tudo, mas daqui a pouco eles não vão, daqui a pouco eles não vamos lá, sai, convidou, vamos lá ver como é. E daí chega aqui e é maravilhoso, né? Tem bênção, né? Então, vão receber milagre, vão dizer, meu Deus, que bênção, né? Que Deus é bom. Então essa palavrinha deixa para os irmãos, beleza? Deus abençoe, então vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por esse dia maravilhoso, pela noite que Ele vai dar para nós. Obrigado, Senhor Jesus, te agradeço, Pai. Muito obrigado, meu Deus, pelos meus filhos, pelos meus amigos, pelos meus inimigos, Senhor, te agradeço, Pai, grandemente, meu Deus. Tem misericórdia dos teus filhos, fortaleça com o teu Santo Espírito, Senhor Jesus.
Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela saúde, Senhor nosso. Obrigado, meu Pai. Infinitas vezes, muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. És bem-vindo aqui, Espírito Santo. Feche os teus olhos. Se concentre agora no Senhor. Nós estamos aqui para te adorar. Nós só queremos ver o Senhor. Não viemos aqui para ver nossos amigos, para ver as pessoas, não. Nós viemos aqui para ver o Senhor. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor tem falado com a gente. Obrigada porque o Senhor tem mandado os teus sinais. E eu oro para que nessa noite os céus estejam abertos sobre as nossas vidas, sobre este culto. Porque o nosso culto, Deus, não é para nós, é para darmos algo ao Senhor, é para darmos a nossa adoração, é para darmos a nossa atenção para o Senhor. Nós nos voltamos para Ti, Espírito Santo. Fica à vontade aqui, fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, nós precisamos de Ti. Precisamos de Tua presença.
iniquidades, tudo aquilo que a gente fez de errado, Ele levou sobre Ele naquela cruz. E toda a ira de Deus caiu sobre Ele naquele momento, para nunca mais Deus se irar com a humanidade. Deus não está irado conosco. Deus, Ele está derramando o seu amor sobre nós. Mas às vezes a gente pensa, a gente começa a ter pensamentos que quando a gente erra, é melhor a gente se afastar de Deus, porque Deus pode estar irado conosco, Deus pode estar bravo com a gente, Deus pode querer rejeitar a gente, querer castigar a gente. Isso é um engano do diabo, porque Jesus, Ele levou toda a ira de Deus sobre Ele, toda a ira que era para recair sobre mim e sobre você, Jesus levou naquela cruz. Então, não deixe nunca mais o diabo colocar na tua mente que você não é amado, que você precisa fugir, que você precisa sair, que você não é aceito. Isso é uma mentira. E quanto mais a gente acredita nisso, mais longe do amor de Deus a gente fica. E menos a gente consegue viver a graça que é a vida com Deus. Então não deixa mais esse tipo de pensamento entrar na tua mente. Não deixa. Quando você sabe que alguém te ama, que alguém gosta de você, mais perto dessa pessoa você quer estar. Então saiba, reconheça e sinta o amor de Deus na tua vida nessa noite. Amém. Que esse amor seja cativante a ponto de te atrair para Ele. Não, eu quero ficar com quem realmente gosta de mim, com quem realmente deu a vida por mim, com quem realmente me ama. Então nesse momento, Deus, nós queremos te adorar, porque a tua ira caiu sobre o teu filho e não recaiu sobre nós. A tua mesa, a tua presença, a tua transformação veio para nos curar. E nós queremos aproveitar esse momento contigo. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sentir o ser que morro. Sentir Deus. Feche os teus olhos. Deus vai falar Tão contigo. lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar.
Desfrutamos o momento.
capítulo de número 9. Isso, 2 de Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 6. Nos diz assim: lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa opere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador ou contribuinte que age com alegria. Certo que Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordante em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, doou os seus bens aos necessitados, e a sua fidelidade será eternamente reconhecida. Aquele que oferta a semente ao que semeia, e para o que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e vos fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Sereis enriquecidos em todas as áreas de vossas vidas, a fim que possais ser generosos em qualquer ocasião, e por intermédio da vossa boa vontade resulte em ação de graças a Deus. Até. Amém? Amém. E eu quero ser muito breve na palavra de dízimo e oferta. Antes de ser breve, eu preciso dizer algo. Na hora do louvor, Deus me tocou fortemente no meu coração. Não, deixa eu dizer para você, você não pode andar sozinho em momento nenhum. Você não pode andar sozinho. Aquele que anda sozinho é mais fácil se derrubar que aquele que não anda. Você quer ver uma coisa? Vamos pegar aqui uma pessoa. Vem aqui, pastor, fazendo favor. Aquele, vem aqui fazendo favor. Não, pode ficar aqui na frente, aqui na frente, isso. Pastora, agora vem uma frente para o pastor. Agora empurra, meu irmão. Pode empurrar forte. Empurrou, pode empurrar de novo. Beleza. Empurra agora com força. Empurra. Ó. Obrigado. Porque se você anda sozinho, você é derrubado fácil. Vocês perceberam como a pastora Marister empurrou a Esther, minha irmã, fácil? Quando eu estava sozinho? Aqui me deu uns passos para trás, mas se fosse de verdade e a minha irmã não tivesse percebido, a pastora empurrasse com força, certeza que a minha irmã tinha caído. Mas quando a minha irmã não estava mais sozinha, estava com alguém ajudando, a pastora tentou empurrar a minha irmã sequer se moveu do lugar. Amém. Você não pode andar sozinho. Se você anda sozinho, você cai em coisas que você já foi livre. Se você um dia bebia, deixou de beber, mentir, deixou de roubar, ou se prostituir, deixou de prostituir, roubar, deixou de roubar. Se você anda sozinho,
você corre grande risco de você voltar a praticar aquilo que fazia antes. Porque você não tem ninguém te guardando, te protegendo. O diabo, ele é astuto, ele sabe o momento de te atacar. Ele não vai te atacar quando você estiver prestando atenção, ele vai esperar você estiver olhar. Ele vai te empurrar. Mas se você tiver alguém que te guarda, você não vai sair do seu lugar. Amém? Amém. Agora entrando na palavra de dízimo de oferta. A Bíblia diz ali, em 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 6, eu achei isso muito interessante. Ela diz bem assim, nem querendo bater. Aquele que semeia pouco também irá colher. Mas aquele que semeia com generosidade, ela não fala que vai colher com generosidade, ela diz assim, irá colher com fartura. Ele não diz que você ser generoso, você vai colher generosidade. Ele diz que você ser generoso, você vai colher com fartura. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Eu e você, muitas vezes, nós temos a intenção no nosso coração de fazer assim, se eu receber, eu vou dar. Deus, eu tenho algo para sair, um dinheiro para receber. Se eu receber, eu vou dar. Se receber, eu vou fazer isso. Se eu receber, eu vou fazer aquilo. E a gente faz muitos planos. Eu vou fazer isso se acontecer isso na minha vida. Eu vou fazer isso se acontecer aquilo. Eu vou começar a fazer algo na minha vida se aquela porta se abrir, se o meu sonho se realizar. A gente foi ensinado a fazer isso. Muitos planos também vão ensinar a fazer no começo do ano. Mas deixa eu te dizer, se eu não der o primeiro passo, não tem como Deus dar o segundo. Porque tudo no mundo espiritual acontece através de uma colheita, através de uma ação e reação. Porque eu planto, eu colho. Então não adianta eu vou fazer quando eu receber. Se eu não der o primeiro passo agora, quando eu receber, eu também não vou dar um passo. Aí a nossa semente, Deus diz que Ele dá a semente para aquele que semeia. Presta atenção, Deus dá a semente para aquele que semeia. Talvez você já recebeu na sua mão uma semente que era para destravar a sua vida financeira, a sua vida conjugal, a sua vida ministerial, a sua vida espiritual, que era para se destravar. Mas não destravou, porque a semente que veio na sua mão para você ofertar, muitas vezes você comeu ou guardou. Muitas vezes a gente pega a semente que está na nossa mão e a gente não oferta, a gente guarda. Tem um caso de uma amiga nossa, que Deus, e ela amava, ela é bem toda, ela se cuida, e Deus pediu para ela um perfume. Deus falou para ela assim, dá o seu perfume, porque Deus ele não está ligado ao seu dinheiro, ele está ligado àquilo que está no seu coração. E ela amava aquele perfume, Deus falou, me dá um perfume. E ela falou assim, não Deus, eu já te dei muitas coisas, mas esse perfume eu não vou te dar. Aí o marido dela foi tomar banho, sem querer escorrer a toalha, o perfume se quebrou todo. E nem ela não quis dar para Deus. Deus foi. E por uma casa, não foi nem Deus, o marido escorreu e quebrou o perfume. Mas eu conheço o caso também de uma pessoa que Deus foi lá e falou assim, me dê sua bolsa. Presta atenção no poder de uma oferta. Deus falou, me dê sua bolsa. A pessoa falou, eu ofertar uma bolsa. Quem vai ofertar uma bolsa? No outro dia, no outro mês, um tempo depois, ela acabou ganhando outra bolsa com a marca do Jeep. E Deus falou para ela que ia dar um Jeep para ela. E pouco tempo depois, ela foi comprar um Jeep. E ela não queria comprar porque ela era muito cara. Deus falou, mas eu te dando, compra. Por causa de uma bolsa ofertada. Amém. Quem não dá o primeiro passo, não vai conseguir ver o segundo. Porque a sua semente é a que vai destravar o segundo passo. Se eu não der o primeiro passo, eu nunca vou poder ver o segundo. Porque eu não sou apto. Porque eu e você vivemos por fé. Não vivemos por aquilo que vemos, vivemos por fé. E a fé é o que? Primeiro eu passo, porque eu preciso ter obra. Eu vou dar o passo acreditando que Deus tem um degrau ali já preparado para mim.
que não veja. Então, aquele que semeia com generosidade, colhe com fartura. E quando a Bíblia fala por generosidade, não está falando que existe o valor, entende? Porque a Bíblia diz assim que oferta segundo já propus no seu coração. Porque Deus já te ministra aquilo que está no seu coração. A Bíblia diz que Abraão teve Isaac, no meio da noite, Deus falou para Abraão: Abraão, pega o seu filho e vai onde eu vou te mostrar. E Abraão pegou Isaac, levou o seu filho, chegando na montanha, com um servo falou assim: você fica aqui, que eu vou subir. Deus tinha mandado ele sacrificar o menino. Sabe por quê? Porque Abraão, Isaac era o filho da promessa. Isaac era o filho que Deus tinha prometido para Abraão. Então, quando Deus deu Abraão para Isaac para Abraão, Abraão começou a trocar a prioridade do coração. Começou a esquecer aquilo que Deus era e que Deus podia fazer. Então Deus falou: Abraão, me dê aquilo que está no seu coração, que é o motivo do seu sorriso. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Eu já encerro por aqui. E Abraão subindo em Isaac, Isaac falou assim: pai, está aqui a lenha por sacrifício, mas cadê o cordeiro? Abraão disse: olha, Deus irá preparar cordeiro para ti. E a Bíblia diz: então, chegar no monte, Abraão levantou o altar, colocou seu filho, subiu o altar, levantou o cutelo, e o anjo disse: Abraão, não faça mais isso, porque hoje eu vi que realmente você ama Deus. Mas quando Deus te pedir Isaac, né, Deus quer que você, quando Deus pedir Isaac, aquilo que está no seu coração, não é porque Deus quer para ele. Deus não quer Isaac, você mata Isaac. Deus só quer desvincular seu coração do Isaac. O Isaac vai voltar para você. De uma forma poderosa, Abraão pegou Isaac e desceu aquela montanha. A Bíblia diz que hoje eu e você somos descendentes de Abraão, que veio através de Isaac. O povo de Israel veio através de Isaac. Eu e você vemos através de um sacrifício que aconteceu lá. Deus não te pede Isaac, é porque Ele quer te dar algo maior. Ele não quer te tirar Isaac, Ele quer algo maior, te dar algo maior. Mas para isso Ele precisa ver o seu coração. Ele precisa ver o meu coração. E se Ele olhou para Isaac, Ele diz: Isaac, o motivo do seu sorriso é porque Ele quer transformar a sua vida. Não queira achar que Deus vai pegar aquilo que está no seu coração e guardar para Ele, porque não vai. Que coisa, para que Deus usaria algo físico, sendo que para Ele tudo é dele, para Ele, e todas as coisas são dele. Amém? O que Ele quer é fazer eu e você prosperar, é fazer eu e você mudar, mas Ele não quer que o meu coração, o seu coração seja preso nas riquezas. Ele quer que o meu coração, o seu coração seja preso nos princípios e na fidelidade a Ele. Amém. Amém. Então nessa noite eu convido você a separar seu dízimo, a sua oferta, e trazer diante do altar, porque eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida essa noite. Amém. Glória a Deus. Pai, eu oro para que as janelas do céu se abram nessa noite, nesse momento, aqui e agora, diante dos meus irmãos, das minhas irmãs, diante da igreja do Senhor. Milagres, sinais, prodígios e maravilhas aconteçam de uma forma grandiosa. E essa semente plantada, ela venha dar fruto, porque foi semente plantada. E aqueles, meu Pai, que semearam, segundo propôs no coração do Senhor, abre a janela do céu, eles possam colher com fartura. O Senhor possa dar mais semente, mas não só semente, mas os frutos. Possa dar as árvores que vêm através dessas sementes.
Ele possa ser árvores plantadas junto a ribeiro, que ali dê seus frutos na estação certa e suas folhagens nunca se secam. Oramos, meu Pai, e declaramos que aqui há a bênção, meu Pai, de Abraão, de Isaac, de Jacó sobre Canaã. Pai, que eles prosperam e onde existia escassez, haja prosperidade, miséria, haja prosperidade, falência, haja prosperidade. Repreendemos os demônios que atuam na finança, o humilhador, o portador, o destruidor, o gafanhoto. Repreendemos o devorador, repreendemos o capa preta que atua, meu Pai, trazendo morte, repreendemos, meu Pai, tranca-rua, e declaramos com autoridade no nome de Jesus que eles não têm mais permissão de atuar, trazendo destruição sobre essas lares, sobre essas vidas, e que aqui, meu Pai, agora as janelas dos céus estão abertas e a bênção tão desbordante, como diz a tua palavra, ao ponto de não conseguimos guardar. Glorificado seja o seu nome, através dessas ofertas, no nome de Jesus. Amém. Querida, essa pastora tem uma palavra poderosa. Fica bem com o que Deus vai fazer. Amém. Pastora. Amém. Deixa eu só falar, estava falando de oferta, né? Estava me lembrando de poder de uma semente, né? Foi em julho, veio um livro na minha mão e esse livro falava do sacrifício, a oferta de Salomão. E quando eu li o livro, no meu coração cresceu o desejo de ofertar, né? De fazer aquela oferta, que na verdade ali falava que ele ofertou muitos cordeiros, né? E eu disse, eu queria ofertar o valor de um cordeiro do Senhor. Eu pesquisei na internet o valor. E aí eu disse, é bastante, né? Deus, porque antes de eu pesquisar eu já tinha sentido no coração de dar, né? E Deus, mas é bastante, né, Deus? E daí eu disse, mas eu quero dar, se o Senhor me abençoar, né? E se vir esse dinheiro na minha mão, eu quero fazer essa oferta, né? De valor de cordeiro. E isso foi em julho. E eu estipulei uma data, eu estipulei três meses, eu disse que 3 meses esse dinheiro ia vir na minha mão e eu iria fazer esse voto com Deus, cumprir o meu voto. E quando deu, porque eu tinha uma palavra, né, de 72 dias, foi assim, tudo aconteceu nesses, né, e daí eu então declarei, né, nesses 72 dias eu queria fazer essa oferta e que Deus me honrasse, né. E quando deu os 72 dias, então o dinheiro veio na minha mão, né? E eu ofertei esse valor, o valor de um cordeiro. E eu vou dizer para vocês que não me fez falta naquele mesmo mês, no mesmo mês que eu semeei aquele valor, Deus já me retornou o valor. E hoje, vamos dizer hoje, né? Nós estamos em maio. Já fazem 7 meses que eu estou recebendo esse mesmo valor do cordeiro que eu ofertei a mais no meu salário. Amém? Antes de eu fazer o voto, eu tinha um trabalho com um valor X. E depois que eu fiz o voto, Deus abriu uma porta para mim com exatamente o valor do cordeiro que eu já tinha estipulado para Deus. Antes de eu saber que eu ia trocar de trabalho, antes de o trabalho existir para a minha vida. Então Deus, Ele é fiel. Na verdade, quando Ele coloca algo no meu e no teu coração para a gente fazer para Ele, porque Ele quer nos abençoar. Amém. Não pensa que o meu dinheiro, o teu dinheiro vai abençoar Deus. Deus não precisa ser abençoado, Deus é a bênção, né? Mas Ele quer nos abençoar e precisa um passo de fé, né? Um passo. Eu não falei para ninguém na época, eu vou ficar bem quietinho, porque se tu fala para a mãe, se tu fala para o filho, para o parente, sou uma louca, né? Então eu fiz eu e Deus o meu voto, e quando o dinheiro veio, fiquei tão feliz, tão feliz. Amém. E hoje ainda continuo colhendo, né? Amém. E você também vai colher, em nome de Jesus, né? Eu quero falar de alguém muito especial que agora que nós chegamos aqui, ele já estava aqui, né?
Jesus, ele já, quem sentiu a presença de Deus muito forte no primeiro louvor, já vontade da gente se jogar no chão ali, né? Amém? E eu vou falar sobre ele, sobre isso, né? Sobre essa coisa gostosa que ele faz na nossa vida. Amém? Lá em João, nós vamos falar primeiramente em João 2. A pastora Gabriela colocou lá hoje na liderança, né, que é ser um culto poderoso de transformação. Eu disse, glória, confirmou a palavra. Aleluia. João 2. Fala sobre Jesus transforma a água em vinho. Amém? Amém. Fala assim: e no terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas. E encheram-nos até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Amém. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, uma palavra de transformação, uma palavra que muda destino, uma palavra que muda situações. Aqui há uma transformação daquilo que não tinha sabor, daquilo que não tinha cor, em algo que tinha sabor, em algo que tinha cor, em algo que trouxe alegria. Então não vai ser diferente nessa noite. Aquilo que está faltando, aquilo que acabou, aquilo que não tem mais, aquilo que não parece que não vai ter mais alegria, não vai ter mais vida, não vai ter mais esperança, não vai ter mais sustento, provisão. O Senhor trouxe, Pai, tudo aquilo que essa casa precisava, tudo aquilo que essas pessoas precisavam, a partir da transformação. Então, em nome de Jesus, nós também declaramos nessa casa, Senhor, tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que está faltando, tudo aquilo que está fora do lugar, tudo aquilo que está vazio, vem se enchendo em nome de Jesus. E o teu poder se manifeste nas nossas vidas, assim como o Senhor se manifestou nesse lugar, Pai, conforme tudo aquilo que o Senhor falou, tudo aquilo que o Senhor mandou, tudo aquilo que o Senhor ordenou. Assim queremos fazer, Pai. Vem nos dando direção, Pai, daquilo que o Senhor tem para nós preparado nessa noite, para esse tempo. E nesse tempo, como o Senhor já se manifestou aqui desde o início, o Senhor venha se manifestando, Pai, em cada vida, Senhor, fazendo algo novo dentro de nós, algo poderoso, algo tremendo, algo da tua parte, Senhor, que não fique, Senhor, nada vazio, mas que nós saiamos daqui cheios do teu Santo Espírito, Pai, cheios de alegria. Deus, em nome de Jesus, é o Senhor que opera, tanto efetuar como fazer os milagres, Pai, os sinais e prodígios. Aqui foi os princípios, Pai, e hoje nós estamos aqui sabendo que muitas coisas tu já fez. A tua palavra diz que tantas que não caberia neste livro, mas também estamos aqui, Pai, para que na nossa vida se manifeste o teu poder e a tua glória, Pai, no nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia.
para esse casamento. E quem se lembra quando você, disse e fez aquela oração: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador, né? Escreve meu nome no livro da vida, né? Eu sou tua filha, tu és o meu Deus, eu creio que tu morreste lá na cruz do Calvário, só para me salvar. Então, quando a gente faz essa oração e a gente determina e a gente convida o Senhor Jesus para vir morar na nossa vida, para tomar-nos pelas mãos e nos guiar. Amém? E Jesus tinha sido convidado para esse casamento. E chegou uma hora ali que alguma coisa havia acabado naquele casamento. E era uma coisa muito importante. Naquela época, eram 7 dias de festa, né? 7 dias de alegria. E se acabasse o vinho, que vergonha, né? Para o dono da casa, que vergonha para o noivo, para a noiva, para os pais. E Jesus estava ali e ele disse para a mãe dele, né? Não é chegada a minha hora ainda. Porque Jesus, ele tinha obras maiores ainda para fazer. Mas como ela disse, olha, vocês façam tudo que ele manda. Porque assim, quando a gente vem para Jesus, quando a gente aceita Jesus, Jesus não faz tudo de uma vez só. Ou Jesus fez tudo de uma vez só? Eu sei por mim. Ou uma coisa de cada vez, às vezes 2 ou 3, mas não é tudo de uma vez só. Então ele disse, ainda não é chegada a minha hora. Qual que seria a hora dele? A cruz. Ali seria o sacrifício perfeito, né? O completo. Ele disse, está tudo consumado, está consumado. Mas aqui havia uma necessidade. E a necessidade era que tinha acabado o vinho. Vinho na Bíblia, quando a Bíblia fala de vinho, ela está falando de alegria. Então, vamos dizer assim, que acabou a alegria. Mas Jesus estava ali, não estava? E se Jesus está ali, a alegria não pode acabar. Um dia eu aceitei Jesus, e se um dia eu ficar triste? Tá. Mas Jesus está na minha vida, então a alegria não pode acabar. E o que eu vou fazer? Façam tudo o que Ele manda. Ele disse, né? Estavam impostas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e cada uma cabia 2 ou 3 almudes. E Jesus enchei de água essas talhas. Quem que representa a água? O Espírito Santo. Então, se a gente chegar um dia que a gente estiver triste, de quem que a gente vai ter que se encher? Do Espírito Santo. Amém? Amém. Jesus disse. Jesus falou, não enchei-vos de vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas Jesus, ele se dá controvérsia. Como é que aqui ele transforma água em vinho? E como é que depois ele diz que não é para tomar vinho? Porque na verdade é simbólico, né? É simbólico. O vinho representa alegria. E quando a gente estiver triste, como que a gente vai se alegrar novamente? Se enchendo do Espírito Santo. Eu lembro que nos momentos mais tristes da minha vida, eu fui orar em línguas, eu fui cantar louvores, eu fui ler a Bíblia, eu fui dobrar meu joelho e orar. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu fui buscar a presença de Deus, para que a minha talha, né, se enchesse de água e limpasse aquela tristeza, se enchesse do Espírito Santo e ela fosse renovada e ela fosse cheia, vamos dizer assim, desse vinho, dessa alegria. Amém? E eu sou uma pessoa que eu posso dizer para você, porque eu não nasci ontem da água e do Espírito. Já passei muitos anos, muitos anos. Eu já tenho uma caminhada bem grande, né? Mais de 22, 23 anos, foi em 1998 que eu iniciei minha caminhada. Então já passei por muitas situações. Do dia que eu aceitei Jesus, eis vim aqui e houve um processo na minha vida, o dia que eu fui cheia do Espírito Santo e eu comecei a falar em novas línguas, o dia que o Espírito Santo me avivou, me
me transformou, e algumas coisas de início eu já deixei, depois outras coisas com a caminhada eu fui aprendendo, eu fui lendo e eu fui querendo, né, mudança, querendo transformação, e o Espírito Santo então foi, e Deus, Jesus então foi dando os mandamentos, né, dando os mandamentos, e eu fui observando e praticando, e coisas novas começaram a nascer dentro de mim. Mas isso não quer dizer que não vai ter um dia que a gente está triste, ou que alguém machucou a gente, ou que alguém feriu a gente, muitas vezes dentro da nossa casa mesmo, dentro da nossa família mesmo, né? Poxa, quantas vezes meu esposo não era cristão, quantas palavras eu ouvi que me deixavam triste. Eu lembro que uma vez eu fiquei tão triste, tão triste, tão triste. Eu dizia assim para Deus, tu tá vendo o que ele falou? Tu tá vendo o que ele fez? E o Espírito Santo dizia, filha, deixa, espera. E eu sei que eu levei 7 anos para ganhar meu marido para Jesus. Mas quando ele veio para Jesus, foi uma alegria tão grande, né? Então, tipo assim, tem dias tristes? Tem. Mas um dia ele disse assim para mim, se tu ir para a igreja hoje, tu não entra dentro de casa. Tu não vai entrar dentro de casa. Daí eu disse, eu vou para a igreja e eu vou entrar dentro de casa. Mas, né, morrendo de, meu, você vai deixar eu entrar dentro de casa, né? E eu fui para a igreja, fui orando, e voltei orando, e Deus, ele vai me deixar entrar dentro de casa, Deus, ele vai me deixar entrar dentro de casa. E quando eu cheguei, a porta estava aberta e eu estava dormindo. E eu fui quietinha, dormi ali, no outro dia ele não falou nada, mas era o inimigo, né, para nos afrontar, para tirar a nossa alegria, e para fazer a gente desistir, mas dizer para ti, eu nunca desisti. Glória a Deus. Eu pude ter passado por aqueles dias, né, tristes, afrontas, mas eu nunca desisti. Porque Jesus estava no meu casamento, porque Jesus estava comigo, porque o vinho novo ele me dava quando eu buscava, quando eu entrava na presença dele, quando eu vinha num lugar como esse, cultuar, adorar o Senhor. Tu não sai daqui renovado? Às vezes, eu sempre trabalhei muito, né? A Célia me conhece, eu sempre trabalhei bastante, desde 20 anos, desde novinha, mas desde 20 anos quando eu casei. E tipo, antes da gente vir para Cristo, a gente tinha aquela vida, né? Casa, trabalho, casa, trabalho. E aí depois, quando vem para Cristo, é casa, trabalho e igreja. E tinha dias que eu estava bem cansada. Mas quando eu vinha para a casa do Senhor, eu saía tão renovada, eu saio ainda, né? Tão renovada. A presença de Deus, o Espírito Santo, ele nos renova. Eu fico pensando como as pessoas às vezes não conseguem vir para a casa de Deus quando elas não estão, né? Porque elas dizem, eu estou cansada, eu estou doente, eu trabalhei o dia inteiro, isso, aquilo, porque elas ainda não experimentaram isso que a gente experimenta, esse renovo, essa força. Como que tu consegue? Eu renovo minhas forças no Senhor todos os dias. Amém? E ele fala ali, né? A Bíblia diz que eles levaram então aquela água, porque quando eles levaram, ainda era água, né? A água ela limpa, a água ela purifica, a água lava, né? E quando ela chegou lá no dono, no esposo, né? No dono da festa, e no dono da festa não, nas pessoas lá, e eles provaram, então o cara falou pro dono da festa, você deixou o melhor vinho pro final? Porque geralmente eles davam o melhor vinho no começo, que era mais pouco, né? E no final já estava tudo, né? Pra lá e pra cá, vamos dizer assim, nem percebiam mais se o vinho era ruim, se o vinho era inferior, se o vinho era água suja. Mas ali ele experimentou e ficou, meu, melhor vinho, pô, esse cara tá podendo. Mas as pessoas que levaram lá, os serventes que levaram, sabiam de onde aquele vinho tinha vindo, né? De um milagre.
Então, quando as pessoas chegarem até você e verem a tua alegria, verem a tua disposição, verem a tua palavra, verem a tua força, elas vão ver da onde que vem isso que você tem. Amém? Amém. Você é renovada, você é renovado, você se faz novo, você tem novo ânimo, nova força. O Senhor Jesus, Ele supre as suas necessidades. Amém? Amém. Deixa eu ver aqui. Por que às vezes falta? Por que às vezes falta alegria? Por que às vezes falta o amor? Por que às vezes falta respeito? Por que às vezes falta dinheiro? Por que às vezes falta compromisso? Por que às vezes falta saúde? Por que às vezes falta compromisso? Por que às vezes falta tantas coisas na nossa vida? Porque muitas vezes a gente não está fazendo como Jesus mandou. Amém. Todas as vezes que eu quebrei a cara, vamos dizer assim, foi as vezes que eu quis fazer a minha vontade. Foi as vezes que eu fiz do meu jeito. Foi as vezes que talvez eu não orei antes de tomar uma decisão. Foi as vezes talvez que eu fui rebelde. Foi às vezes, talvez, que eu fui rebelde para os meus apóstolos, vamos dizer assim, eles me deram uma direção e eu, vou fazer do meu jeito, e eu faço do meu jeito, quebra a cara. E a gente às vezes não entende que Deus usa, né, os nossos líderes, usa muitas vezes pessoas para nos dar a direção certa, né, guiado pelo Espírito Santo, e a gente às vezes não quer. E depois a gente diz, meu Deus, por que eu não fiz, né? Podia ter sido diferente. E às vezes acontece algumas... Por que acabou o vinho ali, será, né? Naquele casamento? Alguma coisa aquele noivo não fez direito. Porque ele tinha que ter sentado e calculado. Eu convidei, vamos dizer, 1000 pessoas para o meu casamento. Oh, glória a Deus. Mas eu tenho que calcular que 1000 pessoas, quanta comida eu vou ter que gastar, quanto refrigerante eu vou precisar comprar, né? A gente calcula ali uma medida, o restaurante calcula uma medida e tal e tal. Esse cara aqui ele fez alguma coisa errada, ele não calculou, ele não sentou, ele não foi sábio. Mas quando a gente é sábio, a gente então vai em quem já fez, em quem sabe, em quem tem experiência. Quem tem experiência? Jesus. Jesus tem toda a experiência que eu e você precisamos. Amém. Até experiência de morte, né? Às vezes as pessoas dizem assim, para a morte daí agora encerrou tudo, né? Não tem esperança, né? O que está no mundo, né? Agora, para a morte não tem mais esperança. E daí eu digo assim, né? Claro que tem esperança, agora que tem esperança. Porque para a morte tem a ressurreição, tem a vida eterna. Então, tudo tem, né? Amém. Em Jesus tem esperança, sim. Por isso que em Jesus tem esperança, em Jesus tem vida eterna, né? Amém? Amém. Glória a Deus. A gente vai ler lá em... Deixa eu ver aqui onde eu marquei. Vamos falar de um outro lugar. Em Ruth, lá em Ruth. Ruth 1. Ruth 1, eu vou ler do 1 em diante, fala assim, ó. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e sua mulher e seus 2 filhos. E é o nome desse homem Elimeleque, e o da sua mulher Noemi. E os 2 filhos dele se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficando com ela, com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o de outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos.
E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu-se que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Aqui havia uma família de Belém. A palavra Belém, ela significa a terra do pão. Belém, terra do pão. E aí a gente pode dizer assim, como pode, né? A terra do pão, faltar pão. A Bíblia vai dizer ali que houve uma fome na terra. Houve falta de pão, houve falta de comida. A gente olhando lá em João, houve o quê? Falta de bebida. E a gente olhando aqui, houve falta de comida. E essa família, quando houve essa falta de comida, elas foram para outras terras. Eles peregrinaram para outras terras. A Bíblia vai dizer que eles saíram cheios de Belém. Ah, mas não tinha comida, não tinha pão. Como é que eles saíram cheios, né? Por que você acha? Eu fiquei pensando. Não tinha pão, não tinha comida, tinha fome. E se tu ler mais para frente lá, vai dizer que ela fala, né? Eu saí cheia e voltei vazia. Mas ela tinha uma semente. Com certeza, num tempo de fartura, num tempo de pão que ela semeava, ela não ficou sem nada. Mas ela saiu dali cheia. Mas ela vai para outra terra. E lá nessa outra terra, ela perde o esposo e ela perde os 2 filhos. E a Bíblia vai dizer que ela se sente vazia. E a Bíblia vai dizer que Deus visitou ela com terror, com coisa ruim. E eles chamavam ela de Noemi. A Noemi voltou quando diz que voltou o pão à terra. Então elas voltam para a terra. E quando eles viram ela de novo, eles ficaram tudo alegres que a Noemi tinha voltado, que agora a terra estava de novo produzindo pão. E ela voltou tão amargurada que ela disse: não me chamem Noemi, me chamem Mara, porque grande desgraça, grande terror me fez o Senhor. E a Bíblia vai dizer aqui, quer ver, ó? Ruth 1:20 fala assim: porém ela dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamais Noemi? O Senhor testifique contra mim, o Todo-Poderoso me tem feito mal. Ela estava amargurada. E ela estava botando a culpa no Senhor. Mas ela decidiu sair da terra do pão. Por que será que estava tendo fome na terra do pão? Se a gente se perguntar, né? Por causa do pecado. Porque o povo não estava buscando a Deus. Porque os povos não estavam ouvindo a Deus. Então veio uma grande fome. E eles fugiram da fome. É mais fácil fugir? Às vezes a gente quer fugir, né? Quando a gente está na igreja, na terra do pão, que aqui tem alimento, tem pão fresco todo dia. Quando a gente quer fugir desse lugar, quer fugir da presença de Deus e a gente sai peregrino, a gente então se torna vazio, vazia, a gente perde coisas e a gente se torna uma vida amarga e sem sentido, e a gente ainda bota a culpa no Senhor. E Deus não tem nada a ver com isso. Porque Jesus, Ele enche a nossa vida de alegria. Jesus, Ele nos enche do Espírito Santo. Mas quando a gente sai, a gente se torna vazio. A gente perde. E aqui, então, a gente vai ver que quando elas voltam,
para a terra do pão, para o lugar do mantimento, para o lugar do pão. Então ali Deus restaura, Deus ele restitui as terras dela, né? Restitui ali a família, porque agora a nora dela casa e tem um netinho para ela, e a gente sabe que daquele netinho ali é a descendência onde vai nascer Jesus. Então ali tudo é restaurado, porque na terra do pão há alimento, na terra do pão há milagres, na terra do pão há restituição, há restauração. Amém? Glória a Deus. E tudo se faz novo. Glória a Deus. Amém? Amém. Deixa eu. Aqui eu peguei mais um versículo em Mateus. Mateus 9:16. Para nós encerrar. Mateus 9:16 vai falar assim, ó. E ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhantemente o remendo se rompe e a roupa e faz maior a rotura. Alguém já fez isso? Eu já fiz. A minha mãe gostava de costurar, minha mãe tinha máquina e tudo. E às vezes a gente botava o remendo lá na roupa velha, né? Depois botava na máquina, lavava e assim, estava ficando ferrada de novo, né? Não adiantava de nada. Daí aqui, nem se deita no 17, nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, entorna-se o vinho, tipo, vai embora, né? Se vaza, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. É aquilo que eu disse para você. Quando a gente está triste, ou quando a gente está com algum problema, ou com alguma dificuldade, ou alguma coisa faltando, ou alguma coisa fora do lugar, ou quebrado, a gente vai depois cantar essa música, né? A gente busca em Deus e Ele vai restaurar o odre, Ele vai restaurar o vinho, Ele vai botar vinho novo dentro de você. Glória a Deus. E o óleo também vai se tornar novo. Amém. Amém? É Jesus que tem esse poder de transformar. É Ele que enche. Amém? Amém. Ele usa pessoas. Ele não usou lá, Ele não mandou os serventes encher as talhas lá. As talhas eram bem grandes. E a gente sabe que naquele tempo a água era tirada de balde, né? Então houve um trabalho ali para eles encher aquelas talhas de água. Também há trabalho para mim e para você. Encher o nosso casamento de alegria, encher os nossos filhos de alegria, de motivação. Quantas vezes meu filho chegou triste, desanimado e, né, a gente tem que dar uma injeção do Espírito Santo neles e motivar eles, porque não é fácil também para os nossos filhos. E cada vez está ficando pior, né? O mundo aí fora, ele não alivia, não. Tem bullying, tem preconceito, tem perseguição, tem afronta, tem xingamento, tem gente que olha para ti e não gosta de ti, e daí vai ser a perseguição dele, ele vai te perseguir. E nós como mãe, nós como pais, a gente também tem que cuidar, vigiar e buscar o Espírito Santo para a gente poder encher as talhas deles de água e que haja ali uma transformação daquela água em vinho para que eles cresçam alegres e felizes e cumpram o propósito de Deus. Amém? Amém. Não vai faltar nada. Quando Deus vem e transforma e faz tudo novo, não te falta nada. Amém? Amém. A alegria vem, a força vem, o novo vem, em nome de Jesus. Vamos pôr de pé? Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Deus, Ele restaura o propósito, né? Deus, Ele restaura o
propósito, né? Jesus vai te encher nessa noite. Amém? Glória a Deus. Vai sair daqui cheia, transbordante. Uma mulher, um homem transformado, cheio do Espírito Santo, cheio da alegria, cheio da vontade de viver. Amém? Amém. Glória a Deus. Ele sempre faz mais. Você sai de casa com uma expectativa, mas ele sempre me surpreende, ele sempre te surpreende. Vem pra frente, vamos adorar esse louvor aqui na frente. Aí você já vai sendo ministrado, amém? Aleluia!
Amém. Amém, querido? Vamos aplaudir o Senhor? Queridos, hoje à noite nós temos um culto muito especial lá na Igreja 7. A minha vontade é que nossos apóstolos todos conheçam vocês, né? Principalmente os novos. E hoje vai estar com a gente o apóstolo Abednego. Ele é um profeta, ele é muito usado em revelação, em profecia, e realmente ele prega conforme a palavra do Senhor. Então, se você precisa de uma resposta, se você quer um renovo de Deus, a gente vai estar saindo aqui. Se você quiser ir junto com a gente, vamos. Termina 10 horas, 10 e pouquinho, já está em casa de novo. Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Amém? Amém. E terça-feira a gente tem a célula de equilibrado os teus parentes, os teus amigos, os teus vizinhos. Está sendo uma bênção. Deus está começando a fazer milagres. Então, Deus, não vamos perder o que Deus está fazendo, né? Amém. Se Deus está lá, eu vou para lá. Se Deus está aqui, eu fico aqui. Entendeu? Mas a gente não pode sair da casa do pão. A gente Amém. não pode perder a palavra da vida, que é a obra do Senhor. Amém? Amém. Então, estenda tuas mãos em direção à tua casa. Nós vamos estar orando agora, abençoando ela. Senhor, nós abençoamos a nossa casa, colocamos ela diante do Senhor, ela, a nossa família, os nossos negócios, o nosso trabalho. Dedicamos e consagramos todos eles ao Senhor. Em nome de Jesus, que venha a bênção, a paz e a alegria do Senhor sobre eles, Pai. Salva aqueles que precisam do Senhor, Deus. Aqueles que ainda não se converteram, o Senhor entre na vida deles, Deus. Em nome de Jesus, e restaure todas as coisas. Declaramos uma semana de vitória, de bênção, de milagre, de unção pela vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Vamos tirar essa foto em nome de Jesus. Pessoal, quarta-feira, às 8 horas, temos cultos aqui no norte, não vamos. Quem está lá ministrando vai ser a nossa apóstola. Glória a Deus. Amém. Vem entrar mais gente, porque ela tem uma palavra de Deus Poderosa. poderosa, Amém. diferenciada. Glória a Deus.